Alô, galerinha, vamos continuando aí a matéria, tá? Página 306, disponibilidade de água para os seres vivos. Gente, como eu falei anteriormente, todos os seres vivos têm água na sua composição, tá? Claro que uns com mais, outros com menos. Então, é muito importante a água para todos os seres vivos, não importa qual. Todos os seres vivos, tá? Aí embaixo está falando assim, a água e os animais. A água, além de ser para consumo e fazer parte da nossa composição, né? Existem animais que vivem na água. Tá? Nos oceanos aí, quantos animais vivem dentro do oceano? São animais exclusivamente aquáticos, tá? Tem peixes, algas, uma série de tipos de seres vivos diferentes na água. Não só nos oceanos, lagos, né, lagoas. Quando a gente fala de água, existem ecossistemas dentro d'água. Então, assim, são animais que dependem dela, né? A gente está vendo aí Baía de Guanabara, infelizmente, poluída. Eu já comentei com vocês que antigamente a Baía de Guanabara era um passeio turístico fazer atravessar a Baía de Guanabara com barcas, você via botos, hoje em dia você não vê mais. A Baía de Guanabara está completamente poluída. Eu não vou falar completamente, mas já está assim, um desastre, né? E animais que tinham lá hoje em dia não são mais encontrados, e os animais que são encontrados, a qualidade de vida deles não está boa. Esses golfinhos que eu falei que tinha na Baía de Guanabara você não acha mais, você acha assim, mais um pouquinho afastado, próximo à ilha de Paquetá, mas todos os botos que se encontram, boto é uma espécie de golfinho, tá, gente? Todos os botos que se encontram ali, todos, já foi feito um estudo disso, tá? Todos eles estão com câncer, ou seja, vão morrer. Então, assim, a Baía de Guanabara hoje, você vê, vários animais viviam ali, vivem até hoje, né? Mas perdeu muitas espécies que moravam ali, justamente porque estavam prejudicando eles. Tá? Então, assim, a água é muito importante, não só para consumo, mas para outros seres vivos também. Tá? Aí tá mostrando, né, boi, né? Acho que é boi, isso, boi bebendo água, né? Então, assim, a água é importantíssima. Na página 317 tá mostrando assim um rato canguru, tá? E esse rato, ele se já dá para ver que ele tá meio que no deserto, num lugar seco aí, né? Ele é adaptado a locais assim seco, né? Deserto mesmo. Por exemplo, em desertos existe aves, existe répteis, né? Entre outros, que eles, por não ter muita água disponível, né? Eles são seres adaptados a viverem com pouca água. Então eles são seres adaptados a retirar a água do seu próprio alimento, tá? Eles são, lembra que eu falei que todos os seres vivos têm água na sua composição, uns com mais, outros com menos, e eles são adaptados a retirar a água do seu próprio alimento. Eles não são acostumados assim a ficar bebendo água porque não tem água ali disponível para eles, tá? Quando tem deve ser um brigueiro danado, né? Porque é complicado. Embaixo está assim, a água e as plantas, gente. A água é muito importante para as plantas, porque é graças à água que acontece aí, né? Não é graças à água, né? A água é um dos componentes aí para a fotossíntese, tá? Então a água é extremamente importante. Eu falei pra gente, eu falei lá no começo do ser humano, né? Depois do oxigênio, a água é fundamental pra gente. E olha pra planta aí também. A gente sabe, quem tem planta em casa aí sabe que se não regar ela vai morrer, ela vai secar, né? Vai secar porque não vai produzir mais seu próprio alimento, vai ficar fininha, realmente ela vai emagrecer e vai morrer, tá? Aí tá mostrando para vocês lá embaixo uma planta, né, com um caule assim muito fortão, muito grosso, porque está armazenando água, tá? E no outro lado tem um cacto, né, que também são plantas que são adaptadas, são vegetais que são adaptados aí a viver com pouca água. Então, por exemplo, essa primeira planta aí tem que armazenar a água no caule, porque ela não tem água disponível o tempo todo. Então ela tem que armazenar e segurar ali. E por exemplo, o cacto também ele vive em locais com pouca água. Então o que ele tem que fazer?
as folhas deles foram modificadas para espinhos, porque a água também perde a planta também perde água pelas folhas. Então o cacto teve que adaptar isso, a folha, a virar espinho, para justamente não ficar perdendo água, porque não pode. A água para esses seres é um bem assim preciosíssimo, tá? Continuando aí, tá? Na página 308 está falando assim: qualidade e propriedades da água, tá? Existem propriedades, né, características, tá? Físicas, químicas e biológicas da água, tá? Tudo isso são parâmetros para ver a qualidade de água. Hoje em dia não é muito comum você ver casas com poços artesianos, não é muito comum, antigamente era mais. Mas essas casas com poços artesianos, geralmente pegavam, quando fazia esse poço, pegava a água e levava para um laboratório para fazer uma análise de água, para saber se ela era própria para consumo ou não. Tá? Antigamente tinha muito isso, hoje em dia já não tem muitos poços não. Tá? Aí tá dando um exemplo aí, por exemplo, são consideradas características físicas da água, tá? Temperatura, cor, sabor e odor, tá? São características aí que dizem aí o parâmetro da água, se ela está própria ou não para consumo, tá? Aí na página 309, tá meio difícil de enxergar aqui, 309, tá assim: temperatura, tá? O aumento da temperatura, tá? Diminui a quantidade de oxigênio. Se diminuir a quantidade de oxigênio, existem algumas bactérias e alguns seres, né, que eles não utilizam de oxigênio, eles não gostam de oxigênio. Então, ali vai ser um local perfeito para eles se proliferarem e a água já não vai ser de boa qualidade, tá? Cor, a água tem que ser o que? Incolor, tá? A água tem que ser incolor, transparente. Se tá com cor, sai fora. Sabor e odor, a água não pode ter sabor e a água não pode ter cheiro, tá? Se ela tá com sabor, se ela tá cheirosa, se ela tá com cor, sai cheirosa não, com cheiro esquisito, né? Sai fora, que não é coisa boa ali. Tá claro que quando a gente tá com muita sede e a gente bebe aquela água, a gente fala: rapaz, que água gostosa, mas ela não tem gosto. O gostoso foi a sensação de você beber, porque você estava com sede. Então você bebeu aquilo, ai meu Deus, que água gostosa. Mas na verdade ela não tinha gosto nenhum. Foi você mesmo, seu corpo mesmo, seu psicológico que tava pedindo, tá? Turbidez, tá? Tá mostrando até um rio aí, uma água de córrego, tá? Apresentando essa coloração meio esquisita, porque a água fica passando e vai levantando o solo, né? Aquela areiazinha que fica embaixo da água ali e vai levantando. Então a água fica nessa cor. Tá? Não quer dizer que a água é ruim, é poluída, nem nada não. Vários rios têm essa cor, tá? Justamente porque fica levantando a água do solo. Se você pegar um copo e encher e esperar um pouquinho, aquilo ali vai baixar, vai ficar a água transparente e tudo que estava flutuando nela vai abaixar, tá? Aí tá mostrando até aí nessa mesma página um copo, né? Tá assim, ó: água contaminada com ovos, né, de larvas, insetos e micro-organismos. Olha aí, ó. Que doideira, sai fora. Na 310 está falando assim, ó: presença de minerais, tá? Essa presença de minerais vem de solo de rochas, tá? Pode sim contaminar a água ali no local, tá? Presença de micro-organismos, tá? Como eu falei, a gente até viu agora um copo, né? Pode ter ali larvas de insetos, pode ter ali bactérias, tá? Então é assim, tomem cuidado. Tá? A água, principalmente porque às vezes tá tendo algum despejo de esgoto ali que vocês não sabem e pode estar contaminando a água. Vocês podem estar, Deus me livre, ingerindo algo assim, tá? Então não façam isso. Aí tá mostrando assim, propriedades da água, propriedades da água. A primeira tá falando assim, composição química. A água, a molécula de água é a famosa que vocês já devem ter cansado de ouvir, H2O.
H2O. O que seria H2O? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, tá? Hidrogênio e oxigênio são átomos, né? Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, e a união de dois átomos, de dois ou mais átomos, eu vou chamar de moléculas, tá? Então vamos lá. Qual que é a molécula da água? H2O. O que seria H2O? Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. A união de dois ou mais átomos, quando tiver um átomo só, ele é não é molécula, ele é um átomo. Agora, quando tem dois, pode ser até igual ou diferente, não sei. Quando tem dois ou mais, eu vou chamar de molécula, tá? Então a água, a molécula da água é H2O, beleza? Na página 311 está assim: solvente universal. A água é um solvente universal. Por quê? Porque a água tem a capacidade de dissolver sólidos, tá? Tem a capacidade de dissolver sólidos. O líquido não vai ser dissolvido porque já está ali. O que a água pode fazer é diluir um líquido, tá? Por exemplo, se a gente quiser fazer aquele soro caseiro, né, que é água, sal e açúcar, né? Se eu não me engano é isso, água, sal e açúcar. A água vai dissolver a água, a açúcar e o sal, tá? E você vai fazer um Nescau aí, o leite, ele serve também como um solvente, né? Porque o leite é líquido, nesse caso aí ele vai agir como solvente. Vai jogar o Nescau ali, ele vai diluir aquele Nescau pó, tá? E vai ser incorporado nele, tá? Então líquidos geralmente são solventes. No caso da água aí, eu considerado aí o solvente universal, tá? Embaixo está assim, tensão superficial, tá? Na superfície da água, as moléculas se agrupam, elas ficam muito próximas uma da outra. Então é comum seres bem pequenininhos, com peso quase que zero, né? Consigam boiar. Consigam boiar não, né? Nem boiar. Consegue ficar literalmente em pé em cima da água, tá? Existem algumas espécies de lagartos também que, correndo muito rápido, conseguem atravessar um rio. Igual o The Flash lá da Liga da Justiça, igualzinho, consegue atravessar correndo assim, tá? Então uma mosca às vezes fica pousado em cima da água, consegue ficar pousado certinho, porque ele não desce, porque ele é bem levinho e as moléculas da água tá bem firmes ali uma das outras, tá? E densidade da água tá assim, ó, a água sólida é menos densa que a líquida. Então o gelo, ele é menos denso que o líquido. Por isso quando você bota, a gente quer botar um gelo num refrigerante, num suco, alguma coisa, o gelo ele fica o quê? Boiando, tá? Porque a água sólida é menos densa do que a água líquida. Por isso que eu acho que tem até na página aqui, ó, bota aí na página 312, olha um iceberg aí como é que é, ó. O iceberg a gente só vê a ponta dele, né? Para baixo tá muito pior do que o que você tá vendo, tá? Aí olha só um iceberg aí, ó. Só uma pontinha dele para fora da água e olha como que tem para baixo. Esse bloco de gelo aí enorme, com certeza deve ter toneladas isso, mas está boiando, ele não afunda, porque a água sólida é menos densa que a água líquida. Beleza, gente, o vídeo já está ficando longo. Era isso que eu queria falar para vocês aí. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus e bom estudo a todos.